Pois é, olha, a gente continua falando sobre essa suspensão da reabertura do comércio. Agora a Ludmila Rodrigues está ao vivo aqui com a gente, porque agora a pergunta que fica é como é que a Prefeitura de Goiânia vai agir, então, em relação a essa nova decisão, hein, Ludmila? Boa tarde. Oi, Fábio. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Então, a gente vê agora que o município deve incentivar, a intensificar a fiscalização dessas empresas do comércio que não é essencial, porque a gente vai conversar agora com o secretário municipal de comunicação, Vassi Oliveira, que estava me explicando minutos antes da gente entrar ao vivo. Secretário, não muda nada, né? O decreto da prefeitura continua seguindo a mesma determinação do Estado. O comércio não essencial deve continuar aqui na capital fechado por 14 dias. Boa tarde. Boa tarde a todos. A prefeitura se organizou e se preparou a partir do decreto que foi publicado para que haja um funcionamento dentro do que está estabelecido exatamente nesse decreto. Isso continua valendo, todas as ações da prefeitura são nesse sentido. Agora, secretário, porque hoje de manhã até acompanhei a coletiva do Procurador-Geral de Justiça, que disse o seguinte: a gente não teve, na verdade, 100 dias de isolamento, porque caminhando até hoje pelas ruas da capital, o decreto voltou a valer aí de 14 dias fechado, a gente vê muito movimento em Goiânia e o Procurador-Geral de Justiça ainda destaca assim, que o comércio está disfarçando, que fica ali na porta baixada, o cliente chega, o comerciante abre e continua atendendo, Como que a prefeitura deve se posicionar em relação a isso? O que a prefeitura tem feito é orientar e insistir numa mensagem que ela é importante não para a prefeitura, mas para toda a cidade, para toda a população. É que para que as ações funcionem, para que a gente tenha um período de isolamento que resulte em condições de uma flexibilização, é preciso que tudo que está sendo prescrito seja obedecido, que as pessoas fiquem em casa, que não haja uma ação que coloque em risco outras pessoas e que possam atrapalhar e prolongar mais ainda períodos de isolamento como este. Em resumo, olha, se a gente seguir a orientação, se quem não precisar sair de casa não sair, se a gente evitar funcionar de forma irregular, descumprir o que está no decreto, a gente vai sair mais rápido dessa situação. Agora, se insistir nessa forma de agir que é irregular, desobedecendo, não está desobedecendo só a prefeitura, está desobedecendo, está criando situações de risco para outras pessoas e para si mesmo e está provavelmente prolongando uma solução, um retorno consciente, responsável das atividades aqui na cidade. Vai de acordo com a opinião do Ministério Público. Fábio, você tem uma pergunta para o secretário? Tem sim. Secretário, boa tarde. Não faltou um diálogo por parte da Prefeitura com essas entidades empresariais que hoje estão reclamando, até para evitar essa guerra aí de decisões jurídicas e que acabam prejudicando a população que não sabe se tem que sair para trabalhar, se tem que ficar em casa para se proteger do coronavírus? Não faltou um diálogo, deixar isso muito mais claro, demonstrar isso com mais clareza para essas entidades, a nossa real situação? Olha, o que não falta nas ações da Prefeitura é diálogo. Desde que iniciou o período de pandemia, a Prefeitura tem ouvido sistematicamente, diariamente, os segmentos de uma forma geral, não parou nenhum momento de ouvir. Agora, a Prefeitura toma as decisões e ela fez isso agora acompanhando, mais uma vez, o Estado, o governador Ronaldo Caiado. O prefeito Íris Rezende tem uma responsabilidade muito grande, sabendo o que significa a capital para todos os municípios e o que significa também um governador buscando fazer uma ação conjunta para salvar vidas. Esse diálogo, hoje ele acontece, o prefeito recebe constantemente os segmentos. Ontem aconteceu, amanhã, todos os dias ele acontece. Mas por que o senhor acha então que essas entidades acabaram tomando essas decisões de buscar a justiça para derrubar o decreto da Prefeitura? Não, isso não quer dizer
que não haja diálogo. Quer dizer que as entidades, no momento em que a prefeitura tomou uma decisão, elas, discordando, recorreram na justiça, foram à justiça, também legitimamente podendo fazer isso, e aí a justiça deu as decisões nos últimos dias. Mas o diálogo com a prefeitura, isso pode ser conferido com as próprias entidades, ele acontece o tempo inteiro, justamente a prefeitura tentando conscientizar e, ao mesmo tempo, compreender a situação que a gente vive, buscando soluções. Mas neste momento, eles não estão entendendo a real situação, o que é que está acontecendo? A prefeitura, o que é? Por que estão se tomando essas iniciativas de buscar a justiça para derrubar esse decreto? É que não estão entendendo ou não estão acreditando nas informações que a prefeitura está repassando? Eles têm entendimentos que os levam a poder buscar o caminho da justiça. A gente respeita isso. A compreensão da prefeitura neste momento é que, respeitando as decisões, inclusive que foram tomadas juntamente com o governador Ronaldo Caiado, pelo prefeito Íris Rezende, a gente cria as condições, estabelece uma possibilidade maior para uma flexibilização por conta dos índices de saúde, do crescimento da doença, e isso tem sido respaldado e conversado o tempo todo com as empresas. Elas entenderem diferente e terem as argumentações, eu acho que cada uma tem aí uma razão para isso, eu vejo que elas têm argumentado, têm se posicionado, isso faz parte exatamente do ambiente de uma sociedade que consegue divergir e dialogar ao mesmo tempo em busca de um consenso. Secretário, Ludmila, só um minutinho. De opiniões divergentes, contrárias. Oi, não, Fábio. Só um minutinho, porque não está faltando, por exemplo, secretário, campanhas educativas para mostrar para as pessoas, primeiro, a real situação que nós estamos enfrentando, a necessidade de se usar, como o senhor aí, por exemplo, está usando agora uma máscara corretamente. Por que decisões tão fortes, severas, impactantes estão sendo tomadas? Não está faltando uma campanha educativa por parte da prefeitura, das prefeituras, do nosso estado, para deixar a situação um pouco mais clara para as pessoas em relação a esse problema que estamos enfrentando, esse risco de colapso no nosso sistema de saúde, que é iminente? Fábio, agora mesmo, para você ter uma ideia, tem uma campanha da prefeitura nos veículos de comunicação, inclusive na TV em Anguera, que trata indiretamente ou diretamente sobre esse assunto. Nós temos feito campanhas regulares usando todos os veículos que a prefeitura tem, redes sociais, todos os recursos que a prefeitura tem, e buscando também parceria e ocupar os espaços em outros veículos. Além disso, eu vejo o trabalho da imprensa, o trabalho de vocês, o tempo inteiro falando desse assunto, trazendo informações, e a gente tem acompanhamento também de pesquisas que mostram que as pessoas estão sendo informadas, elas têm informação sobre o que está acontecendo. Elas divergem, elas também têm visões diferentes. Essa parte do convencimento é um trabalho que é responsabilidade, eu entendo, pelo menos, de todos nós. É da prefeitura, com o trabalho que nós fazemos diariamente, e é também da imprensa, como vem sendo feito, e é do dia a dia de cada um conversando com o seu próximo, com o seu parente, com o seu vizinho, para poder criar essa conscientização. A campanha de mídia, ela é ótima, ela funciona, por isso que nós usamos esse recurso, mas é a conscientização das pessoas que vai definir o futuro que nós vamos ter, se é um futuro correndo risco ou se é um futuro prevenido, criando condições aí para a gente ter um retorno, uma flexibilização segura, como o prefeito Íris Rezende tem falado, uma volta à normalidade, que é o sonho de todos nós. Eu convido o senhor agora, secretário, porque a gente falando da classe empresarial ainda, que uns concordam, outros não, a gente recebeu a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, essa associação se manifestou hoje falando que pede um tratamento igual na justiça, porque as obras públicas estão liberadas e as privadas não. Acompanhe. Fomos surpreendidos
com a decisão do desembargador Walter de cassar a liminar da juíza, visto que, diferente da Federação do Comércio, nós não estávamos querendo derrubar o decreto do prefeito Willis, nós queremos apenas isonomia de tratamento entre as obras públicas que estão acontecendo e as obras privadas que estão cumprindo todos os protocolos de saúde e segurança para o nosso trabalhador. Então acreditamos que no Tribunal de Justiça, onde a gente tem um outro mandato de segurança, possa ser revertido, que a gente possa voltar a trabalhar. A associação diz que vai recorrer dessa decisão, mas há a possibilidade do município a liberar as obras privadas, ao contrário do que diz o Estado, secretário? Olha, o decreto do município, ele segue na íntegra o decreto do Estado. Todas as regras, todas as determinações estão estabelecidas ali no decreto do Estado e o município naturalmente está seguindo, e caso haja alteração nesse funcionamento, o município vai acatar e vai seguir, porque é assim que tem seguido, é assim que tem acontecido. Por enquanto vale o que está determinado e é o que o município está cumprindo. Secretário, agora falando de medidas que a Prefeitura está tomando para poder melhorar, né, a flexibilização do comércio. E quanto à saúde, né, porque a gente viu o Procurador-Geral de Justiça batendo na tecla da questão dos leitos de UTI. O município tem feito alguma coisa aí para aumentar a quantidade de leitos? Tem alguma novidade em relação a isso? Olha, a saúde, ela tem feito um trabalho muito eficaz, eficiente, desde que começou essa situação toda que nós vivemos com a pandemia. Tanto que os casos aqui em Goiânia, eles se mantêm dentro de um nível que não houve colapso, e a estrutura, ela vem crescendo paulatinamente. Agora mesmo, de ontem para hoje, já aumentaram leitos de UTI, aumentaram as enfermarias. Nós já temos hoje 137 leitos de UTI, já temos mais de 300 leitos de enfermaria. É um trabalho constante. Mais profissionais foram contratados, mais de 400 profissionais para trabalhar na área, para poder contribuir com o atendimento nesses casos de Covid. Testes também foram contratados e serão ampliados. Então, o trabalho da Secretaria de Saúde, da Saúde em Goiânia, é um trabalho exemplar e eficiente, que vem acompanhando, jamais correndo, jamais ficando atrás, muito pelo contrário, sempre à frente dos casos que vão acontecendo. Tá certo, secretário de Comunicação, Vacil Oliveira, obrigado aqui pela participação. Fábio, volto com você. Tá ok, Ludmila, a gente segue a